Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia para você e hoje a gente vai falar sobre as repetições em Python. Em Python a gente tem dois modos para fazer repetição, o laço while e o laço for, certo? Nessa aula a gente vai falar sobre o laço while. Na programação a gente sempre tem que repetir coisas, certo? Fazer a mesma coisa várias vezes. Por exemplo, se eu quisesse contar de 0 a 10 aqui no Python, eu poderia, por exemplo, utilizar o print e executar isso aqui 10 vezes. Essa não é a maneira mais inteligente para a gente fazer isso, certo? Então, a gente pode utilizar os laços de repetição para isso. Para utilizar o laço while, a gente utiliza a palavrinha while, uma condição, e a expressão que a gente quer que faça. Certo? Perceba que o laço while, assim como o if que a gente falou nas aulas anteriores, ele vai ter um bloco de código filho aqui no caso, entre aspas, um bloco de código só dele aqui, certo? Então perceba que eu estou aqui dentro do laço while utilizando os espaços aqui. A palavrinha while em inglês significa enquanto. Então aqui eu estou falando para o interpretador do Python, enquanto essa condição for verdadeira, faça isso que está dentro do seu bloco de código aqui, certo? Então, um exemplo simples disso aqui seria while true. Vou utilizar a palavrinha true. Aqui é imprescindível que você tenha entendido as condições e os operadores, porque a gente vai utilizar isso aqui, na verdade, soma, né? A gente vai utilizar isso aqui nessa aula, certo? Então, aqui eu estou utilizando o valor booleano true para passar explicitamente para o interpretador do Python que eu quero que ele cheque se essa condição é verdadeira. Na verdade, a condição sempre é verdadeira, porque eu estou falando while true. Faça isso que está aqui dentro do bloco. Então, por exemplo, se eu perguntar nome igual a input, qual o seu nome? Aqui a gente já viu a funçãozinha input nas aulas anteriores. Então, se eu perguntar aqui dentro do bloco while, nome igual a qual o seu nome, eu posso dar um print aqui, né? Vamos colocar seu nome. Eu vou colocar olá, olá. E aí vou colocar a variável nome aqui, olá, nome. Então, isso aqui que eu fiz aqui é chamado de loop infinito, certo? Loop infinito. Porque o que acontece? Você tem que pensar nos laços de repetição, tanto while quanto for, como se fosse um círculo dentro do seu código, certo? Ele vai sempre checar essa condição aqui, se é verdadeira. No caso aqui, explicitamente, eu estou passando uma condição verdadeira. Então, ele sempre vai checar se essa condição é verdadeira e vai continuar executando o bloco de código aqui dentro, até que essa condição aqui passe a ser falsa. Nesse caso, especificamente, essa condição aqui nunca vai ser falsa. Então, ele vai ficar preso aqui dentro desse laço, desse bloco de código, infinitamente. Por exemplo, se eu colocar outra coisa aqui embaixo, fora do bloco while, essa expressão não será executada. Então, vamos executar isso aqui só para você entender o que vai acontecer isso aqui. Ele vai executar isso daqui, vai chegar aqui no print, vai exibir a variável nome aqui, que a gente está utilizando a funçãozinha input, e depois, ao invés de ele continuar lendo o código, ele vai voltar aqui para checar se essa condição aqui é verdadeira e vai continuar executando isso aqui em círculo. Então, ele nunca vai executar essa parte de código aqui. Vamos executar isso aqui só para você ver. Então, aqui, ó, qual o seu nome? Luiz. E aí ele voltou, tá vendo? Ó, deixa eu descer isso aqui um pouquinho. E aí ele voltou para checar a condição, chegou aqui, exibiu novamente qual o seu nome e vai continuar fazendo isso eternamente. Ó, Joãozinho, Luiz, Otávio. Ele nunca vai terminar esse código, certo? A gente pode parar isso daqui para eu te explicar isso aqui melhor. Então, aqui ele checa a condição, certo? A condição, como eu passei uma condição explicitamente verdadeira, ele nunca vai sair desse bloco de código. Vamos apagar isso daqui e vamos fazer um outro tipo. Suponhamos que eu queira exibir uma contagem até 100 na tela. Eu posso fazer isso fazendo o seguinte. Eu vou setar uma variável aqui, variável x com valor 0, certo? Então, x aqui é igual a 0, está salvo na memória, certo? Eu posso vir aqui no bloco while e usar a condição x é menor que 100. E aí eu utilizo os dois pontos e aqui eu dou o print no valor de x. Agora, eu preciso modificar o valor do meu x, porque se o meu x sempre for 0,
aqui na minha expressão, esse laço aqui vai ser infinito, porque sempre que ele voltar aqui para checar se o valor de x é menor que 100, x vai ser 0. Então, se x é 0, 0 sempre vai ser menor que 100, certo? Então, aqui embaixo eu posso falar x é igual a x mais 1. Então, aqui eu estou modificando o valor de x. Percebe que aqui o valor de x é 0. Quando ele checa a condição aqui, o valor de x continua sendo 0. Então, x é menor que 100. Essa expressão aqui é verdadeira. Ele vai executar esse bloco de código, vai chegar aqui embaixo, vai setar o valor de x para uma soma de x mais 1. No caso aqui, x é 0, então x mais 1 é igual a x é igual a 1 nesse caso aqui. E aí ele vai voltar novamente para checar essa condição aqui, e aí aqui x vale 1, ele vai checar novamente 1 é menor que 100, e aí ele vai fazer todo esse processo de novo, somando sempre 1 em x. Então x vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até 100, certo? Se a gente executar esse bloco de código aqui agora, você vai ver que é exibido aqui, ó, o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 99, certo? Aqui está 99 aqui porque a minha condição checa se x é menor que 100, certo? Então, até 99, o x é menor que 100. Quando x for 100, essa expressão aqui passa a ser falsa, aliás, porque 100 não é menor que 100, certo? Aí esse bloco de código aqui não será mais executado. Deixa eu colocar um print aqui no final, só para você entender. Acabou. Certo? Esse bloco de código aqui embaixo, fora da hierarquia do bloco while aqui, ele só será executado depois que esse laço aqui terminar. Então, isso aqui será um círculo até essa condição passar a ser falsa, e aí ele sai fora desse círculo aqui. Para exemplificar melhor, eu vou colocar x é menor que 5, para você entender melhor e para a gente ir mais rápido aqui, e vou utilizar uma funçãozinha do PyCharm para debugar o meu código. Ou seja, o PyCharm vai passar linha por linha do meu código, executando o meu código e me mostrando o que está acontecendo aqui na tela. Então, para eu debugar o meu código, eu marquei aqui o laço while e eu vou clicar nesse insetinho aqui que tem do lado do botão Run. Então, vamos clicar aqui. E aí ele já está debugando aqui meu código no caso. Então ele está parado aqui no nosso laço while, certo? Checando a expressão aqui, ó. X aqui, ele está me falando que x vale 0, que é óbvio, né, que a gente setou o valor de x como 0. Então aqui na minha expressão ele está checando. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, eu executo esse bloco de código aqui. Então aqui ele está checando, na verdade, se 0 é menor que 5. Então vamos executar esse código. Se eu clicar aqui nesse botãozinho ou pressionar a tecla F8, esse botãozinho Step Over aqui, ou a teclazinha F8, ele vai passar para a próxima linha e parar ali. Então ele só vai executar quando eu mandar, ele vai continuar executando quando eu mandar. Então ele está aqui na linha print, aqui ele simplesmente está exibindo o valor de x na tela, então ele não está modificando o valor de x. Se eu clicar novamente em F8 aqui, ou no botãozinho Step Over, ele vai vir aqui para a expressão. Percebe aqui que x ainda é 0, porque essa linha de código aqui ainda não foi executada. Então aqui ele vai falar que x é igual ao valor de x mais 1. Então o valor de x é 0, x 0 mais 1 é 1. E aí, quando ele sair dessa linha, o valor de x vai passar a ser 1, certo? Então aqui o valor de x passou a ser 1, ele voltou aqui na linha 9 para checar novamente a condição se agora ela já é verdadeira, ela já é falsa. E não, aqui x vale 1, 1 é menor que 5, então a expressão ainda é verdadeira. Ele vai continuar executando o código, então aqui ele vai exibir o valor de x na tela. E aqui embaixo ele vai somar mais 1 em x, então x que vale 1 aqui, nesse momento, agora x vai passar a valer 2. E aí ele vai executar isso até o x valer 5, essa expressão aqui passar a ser falsa, certo? Aqui, ó, nesse momento, x vale 5 e essa expressão aqui vai ser falsa, porque 5 não é menor que 5. Certo? 5 é igual a 5. Então, nesse caso aqui, ele não mais vai executar o bloco de código aqui dentro dele. Ele vai pular para essa linha aqui e acabou o nosso código, certo? E aí ele exibiria acabou aqui na tela.
Então, debugar o seu código é muito interessante para que você entenda o que o interpretador do Python está fazendo aqui dentro do seu bloco de código. Eu vou tirar essa marcação aqui e vou executar isso daqui para você ver isso sendo executado em milésimos de segundo, certo? Então, executou já, você nem viu o que ocorreu, mas ele já fez tudo aquilo que eu te mostrei em milésimos de segundos e acabou o nosso código. Dentro do bloco while, a gente também pode utilizar uma palavrinha chamada continue. E aí, deixa eu só mudar esse código aqui, eu vou colocar x é menor que 10 aqui nesse caso aqui. E aí, se a gente utilizar a palavra continue, ele pula, sempre que o interpretador do Python estiver dentro de um laço de repetição, como ele está aqui dentro do laço while, sempre que ele achar a palavra continue, ele vai pular para o próximo laço, certo? Então, quando ele achar a palavra continue, ele não mais vai executar o trecho de código que tiver posterior a essa palavrinha continue. E aí ele pula para o próximo laço, certo? Para a gente entender isso daqui melhor, vou te mostrar o seguinte. Suponhamos que eu queira pular o número 3. Vamos usar como exemplo o número 3. Se eu executar isso agora, sem a palavrinha continue, ele vai contar de 0 a 9 aqui, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e acabou aqui a nossa linha de código. Se eu quiser pular, por exemplo, o número 3, eu posso checar aqui, ó, if x igual a 3. Aqui, ó, é o seguinte, eu poderia utilizar a palavra continue, só que vai gerar um erro aqui, ó. Se eu utilizar a palavra continue aqui, quando essa expressão aqui for verdadeira, quando o x for 3, ele vai checar essa condição vai ser verdadeira, ele vai chegar e vai ver a palavra continue e vai pular para o próximo laço. O problema disso daqui é que ele não vai mais executar essa linha muito importante aqui dentro do laço while, porque é essa linha que está controlando o valor de x aqui. Essa linha que está somando mais 1 em x é a linha que está fazendo o meu x ter mais valores para a gente chegar a checar essa condição aqui. Então, se eu executar isso daqui nesse momento, olha o que vai ocorrer aqui. Ó. Perceba aqui ó, que ele contou 0, 1, 2 e quando x era 3, ele parou. E aí, na verdade, ele não está parado aqui, ele continua executando o laço, porém, como eu não estou mandando ele fazer nada aqui, ele está num laço infinito aqui. Ó. Ele está continuando executando aqui nada, está só rodando aqui o laço while, parado, porém em um loop infinito. E por que isso está acontecendo? Porque o meu x aqui não está sendo somado mais, então x agora sempre é 3. Então ele vai continuar aqui executando o nosso bloco de código. Você vê que o PyCharm aqui não mostrou que o nosso bloco de código aqui finalizou a execução. Ele continua aqui, ó, tem até um botãozinho para eu parar a execução disso aqui, certo? Se eu te exemplificar isso aqui melhor, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui ó, e dar um print no x, e você vai ver que ele vai continuar dando print em x infinitamente. Ó. Se eu executar isso aqui agora, você vê que ele continua exibindo x na tela infinitamente, certo? Vamos parar isso daqui, senão até trava o computador aqui. Então eu vou pagar, para eu resolver esse problema, eu vou usar essa mesma expressão aqui, certo? X é igual a x mais 1. Pronto, e agora ele vai pular o número 3. Ele vai simplesmente chegar aqui, somar 1 em 3 e não vai executar mais essas linhas de código aqui para baixo. E aí ele vai pular o número 3. Vamos executar isso aqui para a gente ver. Então agora a gente tem 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a nossa linha acabou, o código foi executado, certo? Então sempre que tiver a palavra continue, ele não vai mais executar as linhas posteriores à palavra continue aqui. Daí ele pula para o próximo loop. E aí no nosso próximo loop aqui, como x não é igual a 3 mais, no próximo loop x vai ser igual a 4, ele não vai executar esse bloco de código aqui dentro do nosso if aqui, certo? A gente pode colocar um breakpoint aqui e debugar esse código para você entender o que está acontecendo. Então, vamos observar isso daqui. Nesse momento, x é igual a 0, a gente já viu isso. Aqui ele vai checar se x é igual a 3, no caso, x é igual a 0, então ele vai pular esse bloco de código aqui, certo? E ele pulou para o nosso bloco de código print. Então, posterior a isso, ele chegou no nosso bloco de código aqui, onde a gente está fazendo a soma de x, e aí ele vai continuar o nosso laço até o x ser 3 e essa expressão aqui ser verdadeira. Então, vamos pular mais algumas linhas aqui. X é igual a 2.
Aqui você está vendo que ele está checando sempre aqui a nossa condição if, como ela não é verdadeira, ele pula esse bloco de código aqui. Vamos lá de novo. Aqui a gente está no while novamente. Perceba que agora x é igual a 3, ele vai cair nessa expressão e vai executar esse código aqui. Então agora x é igual a 3, e aí aqui ele está somando x mais 1. Então x passa a ser 4, e aí ele acha a palavrinha contínuo e pula e volta para o início do laço, certo? E aí ele volta e aí continua executando o nosso código até x ser igual a 10. Então vamos executar 9 e 10. E aí terminou o nosso código, certo? Similar à palavra contínuo, a gente tem a palavra break. E a palavra break, ela termina o laço quando essa palavra break é encontrada aqui dentro de qualquer laço, tanto for quanto while, ela finaliza o loop, ou seja, na hora que for 3 aqui, ele vai sair desse loop e acabou o nosso código, certo? Então vamos executar isso daqui. Então 0, 1, 2, 3, acabou o nosso código, certo? Deixa eu voltar aqui, colocar um break. Já tem um breakpoint aqui, a gente pode executar para você ver, ó. Aqui, ó, x é igual a 0, vamos pular mais uma linha. Começa a executar o nosso while, imprime o valor na tela, soma mais 1 em x, vamos checar novamente a condição, 1 aqui, x agora vale 1, então x é menor que 10 ainda, ele vai checar uma outra condição aqui dentro do laço while, e se x for igual a 3, como x não é igual a 3, no caso aqui ele vai pular também esse bloco de código aqui, vai imprimir na tela, e assim por diante. Vamos lá, até o x ser 3 aqui. X é 3, certo? Então agora ele caiu no nosso bloco if aqui. Aqui ele até fala, quando eu passei o mouse aqui, ele falou que era true aqui, ó, a expressão. Agora não mostrou mais. Mas quando eu passei o mouse aqui, ele falou que era true. Essa expressão aqui agora é verdadeira, porque x vale 3. Então ele vai executar esse código, vai encontrar a palavra break e vai sair fora desse laço aqui. Então vamos lá, executou aqui, achou a palavra break, saiu do loop. Certo? Então você pensa em laços de repetição como se fosse um círculo dentro do seu código, onde você pode escrever mais códigos dentro desse laço aí. Vou parar aqui a execução do nosso programa e agora a gente pode fazer mais algumas brincadeiras aqui, ó. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu queira... você já viu aquelas planilhas de Excel que tem linhas, colunas e linhas, certo? Então, suponhamos que seja x e y. Eu vou dar um valor para x de 0 e um valor para y de 0, certo? E eu vou checar aqui, ó, while x menor que 10. Então, aqui eu já suponhamos que esse x seja a coluna e o y seja a linha, certo? Então aqui, ó, dentro do meu bloco while, eu vou dar só um print x aqui e vou somar x é igual a x mais 1. Aqui, ó, essa expressão aqui, eu posso diminuir ela se eu quiser. Eu não te falei isso em aulas anteriores, mas eu posso fazer assim, ó, x mais igual a 1, certo? E aí isso aqui é simplesmente igual a x mais 1. Certo? Eu posso utilizar desse jeito aqui com qualquer operador aritmético para simplificar o meu código aqui. Então, isso daqui vai imprimir de 0 a 9 na tela. Se a gente executar isso daqui, 0 a 9 na tela e nosso programa acabou, certo? Deixa eu colocar um print acabou aqui embaixo, fora do while, acabou. Só para a gente entender que quando o nosso código acaba aqui, quando ele sai do laço aqui, certo? Aqui dentro desse laço aqui, eu vou apagar esse print aqui, certo? E eu vou criar um outro bloco de while. E aí, agora eu vou começar a checar y. Então, y é menor que 5, por exemplo. Nesse caso aqui, eu vou ter 10 colunas e 5 linhas, certo? Só para você entender e para ficar fácil de exibir ali na tela. Então, while y menor que 5. Perceba que aqui esse bloco de while está dentro da hierarquia desse bloco de while, só que esse bloco de while tem a sua própria hierarquia, certo? Então, a gente pode fazer aqui dentro da hierarquia desse bloco while aqui, as expressões do y. Então, aqui eu vou imprimir o seguinte. Vou utilizar a nossa fstrings e vou colocar x vale, abro e fecho chaves, x e y vale, abre e fecho chaves, y.
E aqui eu tenho que falar que y é igual a y mais 1. E aí, se a gente executar isso daqui, já eu te mostro aqui rapidinho, já a gente debuga esse código aqui para você entender. Mas se eu executar isso aqui, eu vou ter um círculo aqui, que é um círculo grande aqui nesse código aqui do while, certo? E a cada círculo desse, eu vou ter 5 outros círculos aqui dentro de um círculo. Por exemplo, eu tenho um círculo aqui, e aí, quando esse círculo chegar aqui, ele vai fazer 5 círculos e vai continuar, certo? Então, vamos executar isso daqui para você ver. Então, aqui, ó, percebe o seguinte. Acabei de ver que tem um erro aqui nesse código. Ó. Vamos voltar aqui, ó, para você entender. Esse y aqui, ó, ele tem que ser configurado para 0 a cada volta do nosso círculo, certo? Se eu colocar esse y aqui, ó, ele vai ser configurado a cada volta do círculo grande aqui, ele vai ser zerado para ele começar de novo a fazer esses círculos deles aqui, esses círculos pequenos aqui dentro do laço while. Então vamos executar isso aqui. Agora dá para a gente ver melhor. Então vamos ver, ó, percebe que eu tenho, ó, x aqui nesse momento vale 0, e aí para 0 ele vai fazer 5 pequenos laços aqui. Ó. Então, na verdade, quando eu falo 5 é porque ele começa de 0, são 5, se a gente contar aqui. Então, ele faz 5 pequenos círculos aqui, ó, para 0. Tá vendo que o y vale 0, 1, 2, 3, 4. E aí aqui, quando o x passa a valer 1, ele faz 0, 1, 2, 3, 4. Quando o x passa a valer 2, ele faz 0, 1, 2, 3, 4. E assim por diante, certo? Então, a gente teria aqui, ó, se eu exibir isso daqui, ó, dessa maneira, fica mais simples para a gente ver, ó. Vou colocar entre parênteses aqui, ó, só o x e o y, para você ver no estilo de coordenadas esse daqui. Vou colocar uma vírgula aqui, ó, e vou executar esse código aqui. Então, você vê, ó, que a gente tem como se fosse um exemplo de linhas e colunas, ou então coordenadas, ou alguma coisa similar a isso, certo? Então, eu vou colocar aqui um pontinho aqui, um breakpoint aqui, para a gente checar esse código aqui, debugando esse código aqui. Então, vamos lá. Nesse momento aqui, ó, x vale 0, a gente vai pular uma linha, e aqui ele está setando o valor de y para 0. Então, o y também vale 0. Aqui ele está checando o y, então vamos chegar aqui, ele imprime o valor de x e y na tela. Então, no caso aqui, a primeira expressão seria 0,0, certo? Porque x e y valem 0 aqui. Então, vamos pular para a próxima. Aqui ele vai somar 1 em y, você vai ver que o valor de y aqui vai mudar. E aí ele vai continuar executando esse while aqui. Então, vamos lá. Y vale 2, y vale 3, y vale 4. E aí, quando o y vale 5, essa expressão aqui passa a ser falsa. E aí ele já pula para o final do bloco x aqui. Ó. Então, ele vem para o x. E aí ele volta para o while do x, agora x vale 1. Percebe que o problema que a gente estava tendo nesse código era que o y estava continuando a ter o valor 5, porque ele não estava aqui dentro desse bloco while. Então a gente corrigiu, foi isso aqui. Ó. Agora x vai passar a valer 0 novamente. Ó. Y, aliás, passa a valer 0 novamente. E aí ele vai executar esse bloco de código aqui. Vamos lá. Y vale 1, 2, 3, 4. Quando o y vale 5, ele sai desse laço aqui, vai para o x, e aí ele volta para o while aqui em cima, certo? A gente não precisa fazer esse loop aqui completo aqui, mas era só para você entender aqui o que ocorreu aqui, certo? Então, vou terminar isso daqui. Vou tirar esse breakpoint aqui também. Com esse tipo de loop aqui, o while, a gente pode até montar uma calculadora bem básica aqui. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos sair disso aqui. Vamos criar um loop infinito aqui, while true. E aí a gente começa o nosso código aqui, certo? Eu vou dar um print aqui para pular uma linha e vou criar uma variável aqui chamada número num1 igual a input, digite um número. Vamos colocar num2 igual a input, digite outro número. Vamos colocar uma outra variável aqui chamada de operador, igual a input, digite um operador.
E aí, os operadores são... Vamos fazer bem simples, vamos colocar só os operadores de mais, menos, dividido e multiplicação, certo? Então, vamos lá, vamos checar o valor do operador digitado. Então, if operador igual a mais, a gente faz num 1, aliás, vamos dar um print, né? Print num 1 mais num 2. Vamos utilizar elif operador igual a menos, e aí vamos utilizar a mesma expressão, print num 1 menos num 2. Mais um elif operador igual a divisão, print num 1 dividido por num 2. E mais um elif operador igual a num, aliás, operador igual a multiplicação, print num 1 vezes num 2. E aqui vamos colocar um else e vamos colocar print operador inválido. Outra coisa que a gente vai precisar de fazer aqui é checar o seguinte: se por um acaso o que a pessoa digitar aqui não for um número e a gente tentar fazer um cast aqui, por exemplo, ó, num 1 igual a int num 1, num 2 igual a int num 2. Certo? Se a gente fizer isso e a pessoa tiver digitado alguma string aqui, que não seja número, isso vai dar um erro. Então, eu vou fazer o seguinte: if not num1.isNumeric and or num2.isNumeric, print, você precisa digitar um número. Ponto. E daqui eu dou um continue, certo? Então, nada aqui para baixo desse laço será executado. Vamos testar se a nossa calculadora está funcionando certinho. Vamos dar um run aqui. Digite um número, 2. Digite um número, 5. Digite um operador, menos. Aqui está errada a nossa expressão. Or not num 2 is numeric, certo? Então, aqui a gente está checando o seguinte, ó. Essa função aqui, isNumeric, checa se esse valor aqui, no caso, que está vindo do valor input, só tem números. Se ela não tiver só números, ela vai retornar false. Então, aqui a gente está checando se a string num 1 não consistir de números, ou se a string num 2 não consistir de números, mostra isso daqui na tela. Você precisa digitar um número e aí eu dou um continue. Vamos executar isso aqui novamente para ver se agora a gente corrigiu aquele probleminha. Vamos lá, digite um número, número 1. Desculpa, número 1, número 2, operador menos. Beleza, 1 menos 2 menos 1. Vamos testar novamente, digite 2, digite outro número, 2, digite um operador mais. Então agora tem que dar 4, certo? Vamos testar a multiplicação, 2 vezes 4, certo? Vamos testar a divisão, 8, 4 dividido. Certinho, está funcionando perfeitamente a nossa calculadora. E ela não para de perguntar aqui, certo? A gente vai executar isso aqui para sempre. 2 mais 5, vamos colocar menos para dar 0, certo? Nossa calculadora aqui está funcionando perfeitamente. Não é a melhor calculadora do mundo, mas ela funciona, ela serve para o seu propósito, certo? Então vamos fechar isso daqui.
E eu acho que é isso para essa aula, já deu para a gente compreender bem aqui. Aqui, ó, na nossa calculadora, eu vou colocar um seguinte aqui, ó, só para a gente sair daquilo lá, eu posso colocar assim, ó. Aqui, ó, na mensagem eu vou colocar o seguinte, ó. Você precisa digitar um número ou sair, certo? Sair, quando a pessoa digitar sair, a gente sai da nossa calculadora. Então, aliás, aqui não vai dar certo. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu voltar aqui, aqui. Vou colocar uma outra opção aqui. Sair igual a input. Deseja sair. Vou colocar as opções S, sim, ou N, não. E aí, aqui, ó, a gente já checa sair, se sair for igual a S, break, certo? Vamos testar isso aqui só para você ver. Desculpa, isso aqui tem que estar entre aspas. Então, vamos executar isso daqui novamente, que aí agora a gente tem um modo para sair desse programa aqui. Então, digite um número, 2, outro número, sei lá, 3, operador mais, vai dar 5. Aqui ele vai me perguntar se eu quero sair. Se eu falar que não, ele vai continuar vai realizar o cálculo e continuar executando a calculadora. Então, vamos digitar mais um número, 2, 3, mais, deseja sair, vou colocar S. E aí, ó, tá vendo? Ele nem realizou a conta, certo? Não, conforme eu te falei, não é a melhor calculadora no mundo, mas só para te exemplificar como manipular o laço while aqui para realizar repetições dentro do seu programa em Python. Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!